Hoje nós vamos falar Pessa, a Páscoa. Shalom. O estudo de hoje é sobre o Pessa, a Páscoa. A Páscoa é comemorado no dia 14 ou no dia 15? É nesse estudo que a gente vai descobrir. É claro que todos nós que estudamos já temos em mente o assunto. Mas vamos falar aqui. Por quê? Porque há judeus ortodoxos, há judeus tradicionais e há judeus messiânicos que acreditam que o cordeiro podia ser comido no 15 e não no 14, imolado ao final do 14 e comer ele no dia 15. Mas não é assim. Do dia 15 ao dia 21 é os ázimos. O 14 é o Pessa, aonde é imolado o cordeiro. Veja bem o que o Eterno falou. O Eterno falou ali no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, você pode ali analisar na sua Torá, na sua Bíblia, que o Eterno falou a Moisés e Arão para que ele falasse aos filhos de Israel que no dia 10 do primeiro mês, que seria um mês muito importante, mais importante do primeiro ano, primeiro do mês do ano, que pegasse um cordeiro no dia 10. Preparasse ele para que no dia 14, à tarde, ele fosse imolado. O dia ele começa sempre pela tarde, nunca pela manhã e nem pela meia-noite. Não diz que a Bíblia não diz que nós temos que guardar o Shabat de uma tarde à outra? Ao entrar a tarde do 14, é a tarde do 14, e ali era imolado. E os judeus tinham que comer o cordeiro o 14, a noite inteira, não podia deixar nada pela manhã, tinha que ser queimado. Se você mata o cordeiro no 14, no final do dia 14, e você come no dia 15, você está transgredindo a Torá, porque você violou o mandato do Eterno. Isso é importante. Veja bem, 12:6 de Êxodo, o que o Eterno falou: será por vós observado até o dia 14 deste mês, e degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde. Confirma. O 14 de Nisan é pela tarde. A própria Torá está dizendo que é no dia 14 que é para degolar ele. À tarde, no começo. Para que a noite toda você se alimente e chegue de manhã, não pode ter mais nada. Então, a cada chefe de família tomava um cordeiro para a família. E ali eles celebravam o Pessa. Outra parte muito importante que eu quero aqui ler com vocês é em Números, capítulo 9. E falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do povo de Israel da terra do Egito, no primeiro mês. Veja bem, no primeiro mês, dizendo que celebrem os filhos de Israel a Páscoa, o Pessa, em seu tempo determinado, no dia 14 deste mês pela tarde. Celebrareis em seu tempo determinado, segundo o seu estatuto e com todas as suas leis. No dia 14 desse mês, pela tarde. É o 14 pela tarde. É o 14 se começa por onde? Pela tarde. Não é para degolar ele no final do dia 14. Porque não é assim que a Torá pede. A Torá pede para degolar ele no 14 pela tarde. Um outro exemplo de Esdras 6, versículo 18 e versículo 19. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa
no dia 14 do primeiro mês. Que dia mesmo eles celebraram a Páscoa? No dia 14. Não se celebra Páscoa no dia 15. Lá foi bem claro que o Eterno falou em Êxodo e Número, que tinha que celebrar a Páscoa dia 14 e decolará o cordeiro, no dia 14 à tarde. Não no dia 15. Não tem nenhuma dúvida para nós que o mandato é no dia 14. Então, para nós é bem claro, é no dia 14. Tem muitos judeus tradicionais, com ensinamentos rabínicos, judeus messiânicos, em Yeshua, e ao final do 14, eles comemoram a morte do Cordeiro, e no dia 15, os judeus tradicionais comem o Cordeiro, e os judeus messiânicos celebram o Seder, a festa da Páscoa, no 15. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi eles falarem, nos seus estudos, eu tenho amigos que fazem isso na comunidade messiânica, não na nossa, mas outros grupos messiânicos que fazem isso, mas não é assim. Veja um exemplo de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, quando ele estava com seus discípulos, seus talmudins, ele pediu, ele ensinou ali, até os discípulos perguntaram a ele, aonde seria a preparação do Pessa, da Páscoa. Yeshua, sendo um judeu, cumpridor de Torá, ele pediu que fosse a uma certa casa lá em Israel, em Jerusalém, em Israel, e falasse para o homem que ele arrumasse lá um lugarzinho da casa para que ele e seus discípulos comemorassem a Páscoa. E assim foi preparado, o lugar foi preparado, eles comeram a Páscoa na noite do 14. Visto que à noite eles ficaram juntos. Eles comeram, e Yeshua introduziu o Seder, junto da Páscoa, do Pessa. Dali Yeshua saiu, foi orar no monte. Lá, Judas Iscariote entregou ele. Depois ali foi preso, foi julgado, foi condenado. Antes de morrer, ele carregou a cruz. Cirineu carregou a cruz. Estava trabalhando em Israel nesse dia. Você imaginou, se fosse o dia 15, o dia dos pães asmos, ninguém estava fazendo nada lá em Jerusalém. Judeu nenhum estava trabalhando, judeu nenhum ia carregar uma estaca. E Yeshua não ia carregar uma estaca no dia 14, se era em Yom Tov, se era um Shabat. Jamais. De jeito nenhum. Nem o outro, o Cirineu que vinha lá, se veio da lavoura onde veio, ele não ia carregar também. Era Shabat, ele não ia trabalhar, porque lá se guardava o dia de Shabat em Israel, em Jerusalém. Não ia ter aquele sofrimento, aquelas dores, morte, num dia de Yom Tov, que era um dia de festa em Israel, de maneira nenhuma. Se eles iam comer a Páscoa, se José de Arimateia, de Arimateia, que pediu o corpo a Pilato de Yeshua, se ele fosse participar do Pessa à noite, no primeiro dia de pães asmos, ele não ia se contaminar com o corpo. Não ia se contaminar. Porque, veja bem, se aproximava um grande sábado. Era um grande Shabat. E ele pediu para que o corpo dele não ficasse naquele dia sagrado. E ele foi sepultado. Então, veja bem, naquele dia do 14, Yeshua era o cordeiro, ele tinha que morrer no dia 14, ele morreu à tarde, muito antes do pôr do sol. Jamais ali Yeshua ia morrer, fora do dia 14. Era dentro do dia 14. Então Yeshua morreu dentro do dia 14 de Nisan. Ele participou do Pessa no 14 de Nisan, ele participou do Pessa no 14 de Nisan à noite. De dia ele foi condenado, de dia ali mesmo ele foi condenado, ele foi morto e depois foi sepultado. Então ali
ele passa dali, depois do seu sepultamento, aí à noite entra o 15 de Nisan. Aí entra o 15 do mês de Abib. Aí é o primeiro dia dos ázimos, mas ele estava na sepultura. Então eu digo uma coisa, quem participa, faz isso no dia 15, está uma coisa certa, está transgredindo a ordem do Eterno. Que o cordeiro tem que ser sacrificado no 14 à tarde, comida a noite toda, não deixar nada pela manhã. No outro dia, ele fazia os preparativos para receber o primeiro dia de ázimos, que era no dia de Yom Tov, no dia de Shabat. E Yeshua cumpriu esse certinho. Pode analisar e você pode estudar. Então eu quero dizer aqui para você que a Torá é bem clara em dizer: o cordeiro, ele é morto no 14 de Nisan, à tarde. Ele é comido no 14 de Nisan, à tarde. A tarde toda, a noite toda. E os ázimos são do dia 15 ao dia. Entre em contato conosco. Será um prazer conversar com você. Um shalom a todos e até a próxima oportunidade.